Uma vez na semana, o Bom Dia apresenta o quadro Histórias de Pernambuco. São curiosidades de pessoas que têm muito para contar. Hoje nossa conversa é com um cearense que veio para Pernambuco ainda bebê. Aqui no estado construiu uma carreira de sucesso no rádio. Assim como nós que estamos fazendo o Bom Dia Pernambuco, ele acorda de madrugada e logo entra no ar. Conheça agora as histórias de Geraldo Freire. A idade do nosso entrevistado vamos ficar devendo. O tempo de profissão? Também. Geraldo Freire prefere não pensar que o tempo passou. Mas com a foto na primeira carteira de trabalho, podemos deduzir logo que experiência ele tem de sobra. Pernambucano? Não. Pelo menos de nascimento. Mas o coração só bate por essas terras. Eu só nasci no Juazeiro do Padre Cícero. No dia que eu nasci, eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que morava em Pesqueira, e Pesqueira era a grande cidade do emprego naquele tempo por conta da fábrica Peixe. Chegou uma carta que tinha um emprego para meu pai. Minha mãe veio comigo de resguardo, com meu parida. Cheguei em Pesqueira no segundo dia depois que nasci. Eu sou pernambucano. Geraldo se mudou muito jovem para o Recife e foi por acaso que ele caiu nas ondas do rádio. Fui morar com a minha tia, fui trabalhar auxiliando, não era nem camelo, eu auxiliava um pessoal que tinha uma banca de vender bolsas em Casa Amarela, até que eu cheguei numa agência de propaganda. A minha obrigação na agência era o dono da agência do programa ligar para mim e dizer: vem aqui no Sindicato dos Motoristas, traga o gravador para ele fazer entrevista. Aí eu pegava o gravador, que era desse tamanho, mas tinha um transformador desses de geladeira antiga, que pesava mais do que o gravador. Eu botava na cabeça o gravador, o transformador em cima, chegava lá, ligava. Ele ia fazer as perguntas e eu ficava olhando. Num dia ele não foi. O que eu vou fazer? Aí eu fiz as perguntas e levei para o escritório. Perto de 8 horas da noite ele chegou, todo assanhado. Como foi lá? Eu digo: olha, o homem ficou chateado. Se você, o que fez? Se eu gravei, tá aí para você ouvir. Menino, você gravou, pode ter para ouvir. Aí ele ouviu e disse: você que vai ficar fazendo isso agora. Carisma igual pouca gente tem. O primeiro lugar nos ouvidos e nos corações dos pernambucanos não foram suficientes para segurar o emprego dele, justamente na rádio que trabalha atualmente. Me disseram que iam me levar para a Rádio Jornal do Comércio. Olha, Rádio Jornal do Comércio, nos anos 60, 70, era o padrão do rádio, era uma coisa do outro mundo. Pernambuco falando para o mundo, Pessoa de Queiroz. Eu chegando na rádio, eu vou falar pouco, porque eu sou um camelô, eu não sou um locutor. Aí, quando eu cheguei na rádio, fiz exatamente isso. Eu só anunciava a música. Doutor Paulo Pessoa de Queiroz, um dia a rádio estava na crise, audiência precária, chamou o diretor, o Gomes Neto, disse: Gomes, eu estou verificando aqui que a rádio perde em tudo, e de 9 às 12 horas é essa audiência toda aqui. Aí o Gomes disse: olha, é um menino que tem aí. Aí ele disse: se amanhã eu vou ouvir esse menino. No dia seguinte ele ouviu, chamou o Gomes, o diretor, disse: Gomes, tira esse menino hoje. E a essa altura tinha Roberto Queiroz, que já estava na Rádio Olinda, chefe da equipe de esportes. Eu demitido, liguei para Queiroz: eu estou demitido. Disse: venha para cá, você vai trabalhar aqui logo agora com a gente. Assim que cheguei, nós mudamos o programa. O que era Musicalíssimo, uma parada, nós passamos a chamar a Disparada do Sucesso. Fomos para o primeiro lugar no mesmo dia. E a partir daí eu não tive mais problema com o emprego. A língua solta já rendeu problemas para o comunicador. Eu tinha um programa na rádio que era no tempo da música duplo sentido. Passei a noite procurando tudo. Tinha um delegado da Polícia Federal. Todos os dias ele mandava um ofício, eu atravessava a ponte. Às vezes eu, às vezes J. Ferreira, ia lá para a Polícia Federal. E ele dizia: olha, quando você encontrar, onde é que você achou essa música? Eu digo: olha, essa música está aqui num disco, censurado pela Polícia Federal, eu só estou tocando. Olha, colabore com a Polícia Federal. Quando você encontrar, diga: eu não. Escute a rádio que eu toco. Aí o senhor me chama, eu venho aqui e paro de tocar. Geraldo Freire entrevistou todo mundo que queria. Anônimos, famosos, políticos. Alguns foram barrados por ele. Na época das diretas, da campanha das diretas, eu fui o locutor das diretas aqui.
marcamos um debate com Ulisses Guimarães. Eu sempre me revoltei com quem se atrasou comigo. Deu 11 horas, deu 11h10, 11h15. Eu digo, não tem nada. Corri, peguei Barbosa Filho, que era o chefe da equipe, fizemos um debate, fechei o estúdio, se chega a hora não entra mais. E fomos falar de futebol. Quando chega o doutor Ulisses, bota aquela carinha dele pelo aquele visorzinho que tem, né? Os estúdios de rádio tem aquele vidro, ele com a carinha, eu... Vir andando pela coleção de rádios do Geraldo Freire e encontrar uma foto de Eduardo Campos. Embaixo, 2 peões. Para você que está em casa aí, ó, que é novinho, não sabe o que é peão, explica o que é um peão. Veja, Eduardo Campos eu conheci bem novo. E o tempo foi passando, Eduardo chegou a disputar a presidência da República. Eu conversando com ele, não tem nada de menino que você tenha feito. Não, fui. Tá, você não sabe jogar um peão? Sei. E aí eu botei na minha cabeça, quando o Eduardo vier dar minha entrevista de candidato a presidente da República aqui na rádio, eu vou na feira, eu compro um peão e vou pedir para ele jogar o peão para a imprensa nacional filmá-lo jogando peão. Comprei esses 2 peões e ele morreu. Depois eu fui passando ali na Rua da Imperatriz, aí estavam vendendo esses tijolinhos com ele lá, aí eu comprei, botei aqui e botei os 2 peões, o peão que Eduardo não conseguiu rodar e a entrevista que eu não consegui fazer. Mas o radialista não se prendeu só à política. Tem uma entrevista dele com o Luiz Gonzaga, ele veio para fazer uma entrevista gravada, lançando o disco de fio a pavio. Achava que ele estava com pressa, fui anunciando as músicas, anunciando, quando terminei. Aí terminei para mim e ele disse, eu não gostei não. Eu disse, por quê? Isso eu queria contar a minha história. Eu digo, então faça o seguinte, a gente termina esse aqui e para o São João, que viria 2 meses depois, vamos fazer outra entrevista eu contando a sua história. Aí tá certo. E ele foi falando, e ele foi se soltando, fantástico. A mais inusitada, ele também se lembra. Eu fiz uma entrevista com o Valdir Soriano, eu falei com o operador, digo, olha, eu vou entrevistar o Valdir como que ele já tivesse morrido, que é pra gente botar a gravação quando ele morrer. Fui perguntando, depois ele fez a edição e ficou ótimo, porque no disco ele entrou na onda, começou a dizer que quando chegou no céu não tinha cachaça, era um erro, você tinha que chegar lá com a grade de cana na cabeça. Curiosidades à parte, sabe que Geraldo Freire acha que fez de melhor em toda a história dele no rádio, ajudar quem precisa. Cheguei no rádio, havia uma coisa comum naquele tempo, que era os políticos ganhavam voto dando cadeira de roda. Eu então resolvi pedir às pessoas ajuda para fazer doação de cadeira de rodas. Mas com a obrigação na minha cabeça, de todas as vezes que eu entregar uma cadeira de rodas, é uma crítica que eu estou fazendo ao poder público, porque era o poder público quem devia estar fazendo esse serviço. O meu orgulho é que eu não resolvi, mas eu banalizei a cadeira de roda. Hoje o cara não ganha mais voto com cadeira de rodas. Uma voz e muitas histórias. Um problema que toma conta do país. Geraldo Freire entra no ar às 7 da manhã e fica até o meio-dia na Rádio Jornal do Sistema Jornal do Comércio.